Olá, pessoal! Hoje nós estaremos dando continuidade à série de exercícios de hidrostática. Nós faremos hoje dois exercícios de densidade, tá? E esse será o de número 2. Um cubo tem 5 centímetros de aresta e massa igual a 60 gramas. Deixa eu usar aqui o marcador. No centro, esse cubo ele é oco, tendo a parte oca forma cúbica com aresta de 2 centímetros. Determine a densidade do cubo e a densidade do material que o constitui, tá certo? Eu já tomei aí a liberdade de desenhar com antecedência esse cubo, tá certo? Então, esse cubo ele tem 5 centímetros de aresta, né? Ele completo, e tem uma partezinha oca dentro dele aqui, a gente pode dizer que é ar aqui dentro. E esse cubo aqui, que não é um cubo de ar interno a ele, esse cubinho, ele tem aresta de 2, que eu chamei de a linha, tá certo? A linha é igual a 2 centímetros. Então, vamos calcular o que o problema pede, tá bem? Então, primeiro, vamos calcular a densidade do cubo e do cubo completo, digamos assim, tá? Primeiro. Então, como nós vimos na aula passada, a gente sabe que a densidade, vou colocar a densidade 1, tá? A densidade ela é massa sobre volume. O volume, como eu vou usar o volume completo, vou colocar o V mesmo, ou melhor, V1, tá? Então, a massa é de 60 gramas, tá certo? E esse volume, que é do cubo completo, ele vai ser simplesmente o valor da aresta completa, tá? Ou seja, 5 ao cubo. Lembrando que o volume de qualquer cubo ele é aresta ao cubo. Tá certo? Então vamos lá. Isso aqui dá 60 sobre 125. E quando você divide, isso aqui dará 0,48 grama por centímetro cúbico. Tá certo? Essa é a primeira densidade que a gente procura. A segunda, que é justamente a densidade do material que constitui, né? E que densidade é essa? É justamente quando a gente só faz a densidade para esse cara aqui que eu estou pintando, tá? Para todo o cubo, exceto essa parte que deixa de ser a substância do próprio cubo, ou seja, essa parte do A a gente retira, tá? Toda ela menos isso. Ou seja, quer dizer que o volume que nós iremos usar é o volume do cubo total menos esse volume que a gente não vai precisar, né? Esse volume do cubo de aresta 2. Então, vou chamar isso de densidade 2. Tá? A massa é a mesma, tá? E eu vou chamar de volume 2, isso aqui. E quem vai ser o meu volume 2? Vai ser o meu volume 1 menos esse volume linha, tá certo? Né? Que esse volume linha, só lembrando, é o volume desse cubinho interno. Então, será a linha ao cubo. Isso aqui vai dar 2 ao cubo, que isso aqui a gente fala que é 8 centímetros cúbicos. Tá certo? Só dei uma travada aqui porque eu prestei atenção em outra coisa. Então, a gente substitui os valores, tá? 60 gramas. E aqui vamos fazer a diferença, né? 125 menos 8. Isso aqui vai dar 60 sobre 117, que isso aqui dará 0,51 gramas por centímetro cúbico. Resolvemos a questão. Então, agora passaremos para a terceira questão. A terceira questão diz o seguinte: dois líquidos homogêneos de densidade
2 gramas por centímetro cúbico e 0,80 gramas por centímetro cúbico são misturados. Determine a densidade da mistura nos dois casos seguintes. São misturadas massas iguais dos líquidos e letra B, são misturados volumes iguais dos líquidos, tá? Então, vamos fazer essas duas questões, como se pede. Aliás, essas duas letras, né? E na letra A, a gente vai considerar que as massas misturadas, elas foram massas iguais. Quero dizer que a massa do líquido 1 vai ser igual à massa do líquido 2, que eu vou chamar simplesmente de M, tá? Então, vamos lá. A densidade, vou chamar de densidade linha, é simplesmente igual à massa dessa mistura, que vou colocar de MT, tá? E o volume total, né? Massa total sobre volume total. Ora, a massa total vai ser a massa de um mais a massa do outro, né? Quando misturarem os dois. E, consequentemente, o volume total seria o volume de um mais o volume do outro, tá certo? Mas as massas são iguais. Então, quer dizer que isso aqui vai ficar M mais M, enquanto aqui embaixo continua sendo V1 mais V2. Dando continuidade aqui embaixo, significa que aqui em cima, né, no numerador, ficará 2M, enquanto o volume aqui embaixo continuará sendo V1 mais V2. Então, o que é que a gente faz agora? A gente tem que lembrar que, deixa eu fazer aqui em cima, a densidade de 1 ele é igual à massa de 1 sobre o volume de 1, correto? Isso quer dizer que o volume de 1 vai ser igual à massa de 1 sobre a densidade de 1. Levando a mesma lógica para o segundo líquido, então isso aqui vai ser volume de 2 igual a massa de 2 sobre a densidade de 2. Tá? Deixa eu deixar bem... Pois bem, então vou continuando aqui embaixo. Então, indo aqui, continuando as contas, isso aqui vai ser M1, tá? Sobre densidade 1 mais M2 sobre densidade 2, 2M. Então você lembra que M1 e M2 são iguais, né? E a gente está chamando essa igualdade de M. Então a gente continua aqui, ó. M sobre... Isso aqui vai ser tudo igual, né? M sobre ρ1 mais M sobre o ρ2. E aqui no numerador colocamos 2M. A gente pode simplificar tudo por M, né? Então, divide tudo por M aqui, tá certo? E como é que a gente fica? Aqui vai ficar 2, 1 sobre ρ1 mais 1 sobre ρ2. Então, temos que fazer o MMC, né? Aqui embaixo. Então, a gente passa uma barra aqui, multiplica esses denominadores, né? ρ1, ρ2. E, para quem não sabe fazer o MMC, qual é o procedimento que nós faremos aqui? Pega esse denominador que a gente achou, né? Multiplicando esses dois aqui. Então, a gente faz esse denominador dividido pelo primeiro, multiplicando o valor do numerador do primeiro, tá? Divide pelo denominador do primeiro e multiplica pelo numerador do primeiro. Ou seja, ρ1. ρ1 vezes ρ2, dividido por ρ1, dá ρ2, vezes 1, ρ2. Mais, né? Porque a gente está somando aqui, não é menos, é somando. Então, ρ1 vezes ρ2, dividido por ρ2, fica ρ1. Vezes 1, aqui vai ficar ρ1, tá? E isso aqui, 2, né?
repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Então, o resultado é esse aqui, né? Então, vamos substituir agora os valores, tá certo? Então, nós temos que o rolinha, ele vai ser 2 vezes a densidade do primeiro, que vai ser 2 gramas por centímetro cúbico, né? A densidade do segundo, que é 0,8 gramas por centímetro cúbico. E aqui a soma deles, não é isso? Quando a gente fizer as continhas, então isso aqui vai dar 1,14 grama por centímetro cúbico. Para a segunda questão, aliás, para a segunda letra, né? Nós vamos considerar que o volume de 1 vai ser igual ao volume do 2, e a gente vai chamar de V isso aqui, tá certo? Então, vamos lá. A densidade, que eu vou chamar de 2 linhas, tá? É a massa total sobre o volume total. As massas agora serão diferentes, né? Agora vai ser a massa de 1 mais a massa de 2. E o volume de baixo vai ser o volume de 1 mais o volume de 2, né? Quando misturados. Só que a gente viu que V1 é igual a V2, que é igual a V. Então, vai ficar aqui V mais V, 2V. Né? E o numerador, M1 mais M2. Tá certo? E quem é M1 mais M2? A gente volta aqui, ó, para essa questão aqui, ó. Então, M1 vai ser volume de 1 vezes a densidade de 1, tá certo? Então, isso aqui é verdade, tá? E, consequentemente, o de baixo também é, né? Então, vamos voltar aqui para a questão. Continuando, então, nós temos que a massa de 1 vai ser o volume de 1 vezes a densidade de 1 mais o volume de 2 vezes a densidade de 2. Isso tudo sobre 2V. Porém, V1 é igual a V e V2 é igual a V. Tá? Então, a gente tem que isso aqui é V ρ1 mais V ρ2 sobre 2V. Mesma lógica, né? A gente divide tudo por V aqui, ó. Tá? Dividindo tudo por V. Deixa eu continuar aqui embaixo. Então, nós temos que ρ, duas linhas, vai ser igual a ρ1 mais ρ2 sobre 2. Substituindo os valores, né, nós teremos isso daqui, né? 2 gramas mais 0,80 sobre 2, não é isso? Então, 2,8 sobre 2, isso aqui vai ser simplesmente 1,4 gramas por centímetros cúbico, tá? Então, terminamos a questão, certo? Espero ter ajudado vocês. E já a próxima questão que nós faremos nos próximos vídeos serão sobre o Teorema de Arquimedes, tá? Muito obrigado e até mais.